Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal React de Nerd. E hoje a gente tem um vídeo muito legal. Eu preciso apresentar a vocês um canal incrível, que é o canal do Zé Renacho. Cara, a gente vai assistir alguns conteúdos dele daqui pra frente. E eu queria muito que vocês pudessem assistir junto comigo. Desde já, corre lá no canal dele, deixa o like, se inscreve no canal, porque o conteúdo é muito bom, muito diferenciado. E hoje a gente vai assistir o verdadeiro poder do Naruto, não é a Kurama. É o review da luta do Naruto do Sasuke contra a Haku. Cara, esse vídeo tá muito bom. Eu assisti só o inicinho e eu deixei pra assistir com vocês em live. Inclusive, estamos em live nesse momento, lá na Kick. Então, se você ainda não tá acompanhando a gente na live, corre lá pra poder assistir junto com a gente esses vídeos. Naruto Shippuden, que a gente tá assistindo também, e várias outras coisas, fechou? Então, vambora pro vídeo. Estou jantando aqui com a rapaziada, então não liguem, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho só o volume pra mim. Um pouquinho baixo. Isso. Vou fazer aquela entrada aqui. Cara, que eu gosto apareço, muito tá? dos Aí vídeos você dele. faz eu aparecer, né? Tá bom? Vamos lá. Problema de visão. Isso é muito o bom. que o Sasuke quer deixar bem claro que ele não tem durante toda essa luta. Lembram que uns episódios atrás, que eu vou deixar aqui no card, eu falei que o Sasuke, toda vez que ele pode, ele fica falando: "Ei, eu consigo ver! Eu consigo ver!" É aqui que isso começa. Ele descobre esse negócio, esse bordão dele, nessa luta. A luta principal nem começou, mas ele... Cara, não é porque eu não tô levando a sério o vídeo, mas eu acho o Zé Renacho muito engraçado. Muito engraçado. Os vídeos dele são muito bons, pô. Ele já tá falando, eu consigo ver quando ele derrota os clones dos Zabuza. Assim como todo anime shounen, o principal fica pra trás enquanto os outros lutam e ele chega só depois pra resolver o problema. É assim em Dragon Ball Z, é assim em Bleach, é assim em Verdade. e é assim também em Naruto. Tudo bem que beleza, quando Naruto chega, ok, a gente aceita que ele atrapalha. Dá aquela atrapalhada de leve. Ele quase ajudou o Sasuke a fazer meet and greet com a família dele? Talvez tenha quase ajudado a isso. Mas depois que ele atrapalha, ele ajuda a resolver. Só que antes da luta começar, a gente tem também um duelo de quem tenta aparecer mais. O Kakashi falando do Haku. Pirralhos que se acham. Eu odeio isso. Irmão, para que tu era um pirralho que se achava. Para. Eu, hein? Mas é aquela coisa... Se tinha uma coisa que o Kakashi era um pirralho que se achava, pô. O cara era Dambu, Genin, Jounin. O cara fez tudo muito cedo. Então, certamente, o Kakashi era aquele tipinho no estilo do Sasuke, tá ligado? Só de narizinho em pé. que falam também, que o psicólogo fala, que normalmente você odeia nas outras pessoas coisas que você também faz. Sabia disso? Sabia. E aí o Kakashi provavelmente odeia isso no Haku porque ele também faz isso. Aí o Sasuke, sabendo que esse momento é dele e não do Kakashi, fala: deixa ele comigo. Essa atuação dele foi horrível. Eu odeio gente que atua tão mal. Que foi provavelmente a mesma coisa que o Wolf Maia pensou de mim. É errado falar isso? Não, mas tá sem contexto, né? Eu tenho que dar um contexto disso? É bom. Eu fiz a escola de atores Wolf Maia e fui reprovado no primeiro ano. Pelo próprio. Pelo próprio, pelo digníssimo. Então, provavelmente, ele pensou isso quando ele falou: você acha que o macaco da novela é um ator? Eu falei que sim. Ele falou: pois é, então você atua tão bem quanto o cachorro e um pato. Foi alguma coisa assim. Então, o Sasuke pegou as palavras dele e usou no Haku. Os dois desmerecem juntos o trabalho do Haku, que é um trabalho, inclusive, que é excelente. O garoto é um ator de primeira, porque ainda tem a questão que... eu gosto de gente que se acha... O Haku nem estava se achando, ele só estava lá. Não estava fazendo nada, ele só estava parado do lado dos Zabuza. E outra, a atuação dele é ruim. Até que todo mundo acreditou que esse moleque era o ninja Dambu da névoa lá. Ninguém sabia que ele era... Verdade. O Kakashi dá uma despertão depois, juntando todos os pontos. O Kakashi acorda já juntando todos os pontos e falando o que era. Mas na hora, deixou passar de boa. Só que, por sorte, isso é que ele era só um garoto. Todo mundo achou que ele... Não, o Zabuza foi de Nawaki mesmo. Ninguém sabia. O Zabuza manda o Haku ir, aí ele fala: Nimpo, faz mania no jutsu. E sai girando.
pra cima do Sasuke e girando, fazendo um Tais tornadinho mania mesmo, no igual o jutsu. Tais. Só que, por sorte, isso não impressiona o Sasuke. Porque o tempo que ele deveria estar quando criança assistindo desenho, e se impressionando com isso hoje, ele estava ocupado assistindo a família dele ser morta 400.538 vezes. Eu falei, certo? Não, Putz! 518.400 vezes. Ah, eu quase acertei. passou longe. Cara, pior que é verdade. A reprise do massacre dos Uchihas, mano, é várias e várias vezes, mano. No clássico, no Shippuden, misericórdia. É muito específica a quantidade de vezes que o Itachi fez o Sasuke assistir a família dele sendo morta no Genjutsu. E depois ainda ficam, porque o Sasuke é muito emo, é muito não sei o quê. Isso foi o que o moleque passou com 5 anos de idade. O Haku fala pro Sasuke que ele tá em desvantagem porque eles estão se defendendo e uma mão do Sasuke tá ocupada e eles estão cheios de água em volta dele. E aí o Haku começa a fazer um monte de in com uma mão só e todo mundo fica impressionado, inclusive o Kakashi. Pula pro Boruto, a gente tem o Sasuke fazendo o Chidori com uma mão só, beleza, que é por Ih, aí, pulou pra Boruto, eu tô perdido, hein? motivo, né, de força maior, mas ele faz o Chidori com a mão só, inclusive fazendo um ring loose no meio do Chidori. Se ele faz esses sinais de mão aqui pra fazer o Chidori aqui no Rio, ele toma um catom rapidinho. E aí o Haku usa aquele jutsu covarde que ele usa no jogo do Naruto de Play 2, que é um que ele fica parado assim, aí você bate nele, aí ele fala e aí cai um monte de agulha em você. É golpe de contra-golpe, que é covardia em jogo de luta, igual agarrão, que é dano grátis. O Sasuke consegue fugir. Eu não sei o que eu queria escrever aí, porque tu vê que tem uma pulada de linha muito grande. Eu ia escrever alguma coisa, só dei. O Sasuke consegue fugir. E mais nada. Não tem uma reticências, não tem uma elaboração. Só saibam Cara, eu achei que muito engraçado. ele foge. É o que vocês precisam saber, aparentemente. Com a Mulher Maravilha. Laura. Eu não vou Meu explicar Deus. isso aqui não, dessa música, Piada porque essa música ela tem um terrível. subtexto muito pesado pro meu horário. E aí a cena muda pro Naruto derrotando dois caras lá, dois samuraizinhos, usando o quê? Como que ele derrota os caras? Usando aquele chutinho que eu já falei aqui que ele faz assim. Que é aquele chute que é pra desmoralizar, porque depois que ele faz isso, esses caras não aparecem mais. Depois que ele faz isso, o Gaara volta humilde. Depois que ele faz isso, acaba a carreira do Kiba. Depois que ele faz isso, a Gudoldama de repente não mata mais ao toque. O Naruto, esse chute dele acaba com O carreiras. chute Volta pra dele luta, é- o Sasuke consegue acertar o Haku é e ele já mágico. fica todo se sentindo, né? Eu consigo ver, diferente dele, que não viu, né? Eu consigo ver. Aí o Kakashi já começa a aproveitar esse momento pra enaltecer as crianças dele. E aí ele começa a mentir também. Porque ele fala que o Sasuke, de repente, é o melhor novato. Mas tudo bem que dos 9 ali que tem, realmente talvez ele seja mesmo. E aí depois ele fala uma verdade que é: a Sakura é a mais inteligente de todas. Cara, sabe um bagulho que me pega muito? Que ele fala todos os nomes certos. Tipo assim, ele não tem nenhum vício que a gente tem de falar Sasuke, Sakura. Meu Deus, toda hora eu passo o vídeo. Sasuke, Sakura. Ele não fala os nomes errados. Ele fala Sakura, Sasuke. Porque tem um lance, né, da língua japonesa onde não tem. As palavras não têm símbolo. As palavras não têm sílaba forte. Então não tem Sakura, é Sakura. Não tem Sasuke, é Sasuke. É tipo, é tudo meio flat, assim, não tem, tipo, uma sílaba tônica. E ele fala as coisas tudo assim, é muito engraçado. Beleza, aí a gente novamente pega a competição dela, não é muito acirrada. Aí na hora de chegar no garoto da profecia, ele fala o quê? E o Naruto é burro, atrapalhado, não sei o quê, blá. As qualidades do Naruto são todas ruins. As qualidades Destrói o de Naruto. Moraes, do filho do mestre dele, são Tamo junto, Marco. Bom descanso, irmão. todas ruins. Não tem uma qualidade no Naruto. Esse é eu nem tenho palavras pra botar essa parte pra mim. O que eu falei ali? Olha a descrição que ele dá pro filho do professor dele. É aqui que eu acabo. Eu queria botar mais coisa que eu nem tenho pra botar. O Haku começa a usar um jutsu definitivo dele, que é aqui, assim, que ele faz aparecer um monte de espelho em volta do Sasuke, e o Sasuke faz o quê enquanto os espelhos aparecem? Ele fica parado. Ele Ele fica. parado enquanto um monte de espelho tá aparecendo em Surpreso. volta dele. Mas também, se o Sasuke faz assim e os espelhos montam aqui, fica feião, porque, pô, o Haku era ator novo, o anime tava acabando de começar, essa é uma das lutas que ajuda a vender o Ator projeto, novo. e nesse início de projeto é importante que todo mundo, equipe, todo mundo do processo mesmo, dê as mãos e todo mundo leve o projeto pra frente, tá certo? O Sasuke teve um fair play lindo,
Um cara, assim, excelente de trabalhar junto, aparentemente. Até aqui, né? Até subir a cabeça dele, ele fica difícil. O Haku entra nos espelhos e aí ele fala que ele vai começar a usar a velocidade de verdade dele. E ele começa a cortar o Sasuke em lugares não vitais, tipo a camiseta. O problema de cortar a camiseta, que é pior do que cortar o próprio Sasuke. Em lugares não letais, tipo a camiseta. Realmente, tipo assim, eu acho que nesse momento não sai sangue do Sasuke, né? Tipo, só vai cortando a roupa mesmo. É que ele vai ter que achar um lugar em Konoha que faça remendo nessa camiseta e que consiga também completar o símbolo de um clã que tá extinto. Será que vai ser tão fácil assim achar na Riachuelo de Konoha camiseta do Uchiha pra vender? Sei, que é um problema muito pior do que ele tá cortando o Sasuke de verdade, que o hospital tem tudo quanto é canto. Farmácia, por causa da gestão de terceiro Hokage, que é um senhor de idade, tem tudo quanto é esquina. Agora, loja de roupa, não tem, que esses moleques usam a mesma roupa todo dia. Vídeo Naruto, que no Shippuden desdobrou a calça. A Sakura abandona o velho, que é a missão, pra poder tentar ajudar o Sasuke, só que aí o Kakashi fala, não, Sakura, só que, são as instruções do próprio Kakashi, porque ele em outro momento falou, aqueles que abandonam a missão são lixo, mas quem abandonam seus amigos são mais lixo ainda. Aí a Sakura faz justamente o que ele fala, aí ele fala, não, a missão, complicado. Nessa aqui também a Sakura vai pra ajudar e joga uma kunai que não adianta nada. É a mesma coisa que nada. Podia não ter ido. Ela larga esse senhor de idade pra jogar uma kunai em um personagem que está sendo o destaque do episódio. Não é possível que essa menina não entendeu até agora que kunai não adianta em personagem importante. Não acerta, não funciona. Kunai é arma pra atacar em personagem figurante, em personagem pequeno. Não é pra atacar em personagem que está debutando nesse episódio. O Haku obviamente pega a kunai e aí ele fica distraído. Cara, isso é muito real, porque o anime escolhe muitos momentos onde a kunai é tipo, nossa, uma arma ninja e tal, tem que tomar cuidado. E os momentos que, tipo assim, é o bagulho mais bobo do mundo. Caído com a kunai, porque ele pega a kunai e fica aqui, travado na kunai. E aí vem uma shuriken girando, a shuriken faz um efeito assim, parece que tá com linha a shuriken, parece um drone. Pô, pega o Haku na cara, na máscara, né? Na cara não, porque ele tem uma máscara na frente da cara. Pega e o Haku cai num drama. Ele queria tempo de cena. Que ele cai no chão, que ele já cai fedendo, ele cai plum, igual um saco de arroz no chão, ploft, caído. E aí, quem jogou essa shuriken? Terceiro Hokage. Não, nunca, porque esse velho tava na vila fumando, provavelmente, jogando telha de morador nos outros. Quem jogou foi o Naruto. Você é o terceiro Hokage inocente, né? O inscrito que é o terceiro Hokage inocente. Quem é você? Eu não aguento mais. Todo vídeo tem um comentário. Tem um inscrito, tem um membro que é terceiro Hokage inocente. Quem é você, terceiro Hokage inocente? É você? Não. É você, Mabel? Não. Tá dormindo? Tá nem aí. E quando o Naruto joga essa shuriken e acerta, provavelmente foi uma coisa meio ensaiada entre o Naruto e o Haku antes dos bastidores, porque eles já se conheciam. E o Haku, não é possível que essa shuriken fez ele cair dentro do espelho e cair no chão e ficar lá caído um tempo. Porque o Naruto joga essa shuriken, faz isso e ele faz uma entrada. Porque ele para aqui assim e tem um monte de explosão, um monte de coisa. Tem uma música tocando que eu acredito que essa música foi colocada lá. O Naruto estava com o microsystem, com a musiquinha tocando o radinho. Porque não é possível que esse homem preparou estalinho, preparou fumaça, preparou shuriken, preparou uma pose, que ele nunca mais fez essa pose em lugar nenhum, e não botou a própria música. Ele com certeza colocou. Ou ele faz um beatbox. Verdade, cara. Que não dá nem pra saber de verdade se é a música ou se é ele. O Kakashi vê isso e fica ofendido, né? Porque o Kakashi, esse episódio inteiro ele quer aparecer. E ele fala, Naruto, você seria mais útil se chegasse escondido e não fazendo uma entrada. Irmão, o maluco está vestido de laranja. Ele vai chegar escondido aonde? Como é que esse homem vai se esconder? O único lugar que esse moleque consegue chegar escondido é se ele tiver que chegar escondido numa lata de Fanta. Desculpa, é rapidinho, juro que é rápido. Ele espera um pouquinho, não espera? Ele espera um pouquinho, você espera também. Olha só, considera se inscrever no canal se você não for inscrito, deixa like, pessoal comenta, que é etc. membro do canal, maneiro, não vou tirar não, porque isso aqui é legal. Inteira. Se puder, vira membro do canal, porque isso também ajuda. Caso você goste de qualquer projeto que eu faço. Eu gosto dos vídeos curtos. Vira membro, me ajuda. Eu gosto desses vídeos aqui. Vira membro, me ajuda. Eu gosto do podcast que você vai. Vira membro, me ajuda. Não importa o que eu faça. Vire membro, porque isso ajuda muito. Ou apoie no Apoia-se. Perdão por ter interrompido. Juro que não vai se repetir nesse vídeo. Nos próximos vai. Então, obrigado. Beijo. Muito legal. Maneiro. O Kakashi ainda dá um esporrão no Naruto, porque o Naruto para na frente de todo mundo e vai usar o Kagebunshin, mas aí o Kakashi fala, você idiota, usando o Kagebunshin na frente do seu inimigo, mostrando suas técnicas que deveriam ser secretas, e fala. O que acontece? Primeiro, não é secreto porque teve uma luta já contra essas outras duas pessoas, todo mundo viu, 80 Narutos, não é possível que ninguém sabe que esse moleque sabe fazer Kagebunshin. Ele só... Verdade, né? Já teve uma luta antes com o Zabuza.
E o Haku tava escondido, então todo mundo viu o que o Naruto fazia. Tipo, não faz sentido o Kakashi dar esse esculacho nele agora. Faz isso. E outra, péssimo líder o Kakashi. Abaixou a moral do moleque na frente de todo mundo e principalmente na frente da Sakura, que era com quem ele tinha o desejo de perder o bebê. E aí, você lembra, eu vou lembrar, vou refrescar a memória do Kakashi do que aconteceu da última vez que um professor fez isso, porque o Minato botava o Obito pra ser humilhado pelo Kakashi na frente da Rin. E aí, o que o Obito fez? Virou o vilão final do desenho. Aí, de repente, o Naruto libera Olha o spoiler a raposa. aí. Aí, de repente, o Naruto fica igual naquela foto extremamente maneira que tem ele com o manto da Katsuki parado assim, com o cabelo grandão, que a gente via quando era mais novo e ficava, meu Deus, é muito maneiro. Acontece isso, aí o Kakashi é o culpado. Cara. Via quando era... Cara, eu juro por Deus que eu tinha um caderno. Na época não existia caderno de anime, né? A gente comprava caderno normal, imprimia uma folha A4 e passava tipo papel contact assim em volta e virava meio que a capa. Mano, eu tinha um caderno exatamente com essa imagem. É bizarro. mais novo e ficava, meu Deus, é muito maneiro. Acontece isso, aí o Kakashi é o culpado. Fica feio só pra tu, Kakashi. Só pra tu. Mas eu entendi qual é o lance do Kakashi. Ele tá chateado porque essa luta, ele tem pouco tempo de tela. Como a luta é dos meninos, e ele só aparece no episódio, pro episódio poder bater os 20 minutos que tem que bater, ele tá meio carrancudo, meio... Pô, que sacanagem. Tive que vir pro estúdio pra fazer pouca coisa. Eu entendo, Kakashi. Eu entendo, eu sei como é que eu já estive aí. Agora, o Sasuke tá lá caído no chão, o Naruto já chegou, o Haku já apanhou, já levantou, já tá conversando e o Sasuke até agora não saiu de dentro desses espelhos, homem. Sai desses espelhos. Ele quer se fazer de vítima. Verdade. Aí, de novo, Momento enquanto o não Haku pensou em conversa sair. com o Naruto, o Sasuke vai lá e taca uma kunai no Haku. Ou em vez de sair do espelho, ou em vez de... Irmão, é só fazer assim. E tu sai dos espelhos, ele pega e tá com a kunai. É possível! O coitado do Naruto é tirado de burro porque ele entra nos espelhos, mas ele vê o quê? Ele vê o Sasuke sem sair. Vê o Haku voltando pra atacar. Ele pensa o quê? Pô, o Sasuke teve tempo de sair. Se ele não saiu, é porque não é pra sair, né? Acho que é pra eu entrar, melhor eu entrar. E aí o Naruto entra nos espelhos também. Por quê? Por culpa do Sasuke, que não percebeu que era pra sair do espelho. O Sasuke começa a botar a lógica e a ciência pra trabalhar um pouco, e ele pensa... Esses espelhos são de gelo. Se eu usar o meu jutsu de fogo, eu consigo derreter eles e a gente vai conseguir sair daqui. Só que ele esqueceu do seguinte: ele tá tentando usar lógica num anime de um ninja vestido de laranja com uma raposa demônio na barriga. As coisas não funcionam em Naruto como deveriam funcionar. O Haku, como ele também deve fazer o marketing dos Zabuza, porque os Zabuza faz tudo sozinho. E aí tem o Haku junto, eu imagino que o Haku cuide de toda outra parte que não envolve ir e finalizar os outros. Então ele fala uma frase que é extremamente marqueteira, que é a seguinte: aqui dentro eu consigo me mover na velocidade da luz. É como se vocês estivessem em câmera lenta. Presta atenção, porque isso levanta muitas questões. Se isso for verdade, qual é a velocidade do Rock Lee? Porque aqui dentro, o Sasuke tá acompanhando depois de um tempo, depois que ele liga o Sharingan, ele acompanha o que o Haku tá fazendo, mas ele não... Isso aqui é verdade. O Sasuke com o Sharingan consegue ver tranquilamente o Haku. Depois, né, lá no final da batalha. Começa a entender e começa a ver. Será que quando ele vai lutar com o Lee, mano, ele toma um couro que ele não consegue nem imaginar o que tá acontecendo, pô. E aqui é o Lee, tipo assim, pegando leve. acompanha O Haku se jogou muito pra cima aí na velocidade. o que o Lee tá fazendo. O único golpe que o Sasuke acertou no Lee foi aquele golpe que ele deu com o queixo no pé do Lee. Lee esse que tá com os pesos no pé ainda e se segurando pra não cometer um Uchiha-cídio. O Zabuza aproveita esse momento pra explicar do passado do Haku e falar que ele está com um ninja de verdade, diferente do Kakashi que anda por aí com uma creche. Em Pokémonês, crianças, o Zabuza quer dizer que o Pokémon dele foi bridado, tem 6 níveis perfeitos, Egg Move, enquanto o Kakashi tá andando por aí com Caterpie, Weedle e Pidgey. E outro Pidgey. O Naruto começa a fazer Kagebunshin o tempo todo, sem parar, pra tentar descobrir como é que funciona, e o Sasuke começa a entender a técnica. E aí ele usa o Suiton original, igual o Hashirama usou contra o covarde do terceiro, que é o de chutar água pra cima pra ver o que acontece. Aí o Sasuke começa a ter um plano. Achei justíssimo por parte do Kishimoto e da Toei, porque isso bota o Sasuke em pé de igualdade com o Naruto, que na primeira parte da luta, lá no outro lugar, foi o Naruto que teve um plano. Agora é o Sasuke que deu um plano. Achei maneiro, assim, pras duas fanbases. Verdade, Ele não usa tinha uma bola nem de fogo, percebido consegue isso. acertar o Haku, mas ele acerta só na calça ali, só na bainha da calça, assim. E aí dá uma chamuscadinha ali. O dinheiro inteiro da missão do Haku e do Sasuke vai ser pra... Meu Deus, vai ser pra ir na costureira.
Gente, o Sasuke manda o Naruto correr enquanto ele prepara uma bola de fogo. Infelizmente pro Sasuke, o Naruto resolve que ele vai correr na mesma velocidade que você corre dentro de um sonho, porque o Naruto corre o mais devagar que ele pode pra tentar sair desses espelhos. Agora o Haku, ele muda de tática. Ao invés de só ficar passando e dando um monte de cortinho, ele começa a jogar Cara, tipo, às vezes eu não consigo nem comentar muito, porque eu não consigo parar de rir, pô. Eu não consigo parar de rir, eu acho ele muito engraçado. as agulhas pra prender neles, pra eles ficarem com a agulha espetadinha assim. O objetivo dele agora é transformar todos eles no Pinhead. O Sasuke começa de novo com aquele papo de eu consigo ver! E aí ele pega uma agulha e pim, defende todas as agulhas que o Haku joga. E o mais impressionante disso tudo não é ele defender a agulha. O mais impressionante é a quantidade de agulhas que o Haku comprou. Esse moleque causou uma crise na Vila da Neva, ou faz parte do plano dele, porque, como disse lá no início, não me disse callback, crianças, ele estava rasgando a roupa do Sasuke toda. E aí ele tá comprando todas as agulhas. E aí não tem ninguém pra costurar e consertar essa roupa depois. Mesmo que ele perca essa luta, quem vai sair derrotado de verdade é o Sasuke e o clã Uchiha. Eles podem pegar as agulhas e levar pra costureira. Pra ajudar ela. Verdade. Só faltar a linha. Troca. O Haku, ele é criança, ele não pensou tão bem. Tá vendo, Tenten? Ao invés de você abrir uma loja de arma em Konoha num momento de paz, você tinha que ter aberto uma loja de arma ou uma franquia na Vila da Névoa e vender sua agulha, porque está em falta, aparentemente. O Naruto, excelente colega de trabalho que é, um cara que sabe ser o seu holofote e também a escada, ele resolve que ele vai desmaiar pra poder manter o tempo de tela sendo do Sasuke, porque ele sabe que esse momento é dele. O Sasuke levanta a cabeça, Lau, ele tá com o Sharingan ativado. E a gente sabe que ele tá com o Sharingan ativado, mesmo se não estiver assistindo o vídeo. Porque depois que ele ativou esse Sharingan, ele falou 3 vezes, eu consigo ver, eu consigo ver, eu consigo ver. Ele não para de falar esse negócio, garoto. O Haku vai na intenção de acabar com o anime, antes que ele tenha oportunidade. Já que ele falando, eu simplesmente não lembro do Sasuke falar tanto, eu consigo ver assim. Mas agora, do jeito que ele tá falando, você deve falar realmente muito. De estourar, e ao invés de atacar o Sasuke, ataca o Naruto que tá caído no chão. O Naruto acorda e vê o Haku no chão e o Sasuke em pé na frente dele e já pensa, caraca, a gente ganhou, hein? Só que, pra infelicidade do Naruto, o Sasuke tá em pé, mas de cosplay de Sonic. Pelado e de tênis? Não. Azul e cheio de espinho. O Sasuke começa a lembrar da história dele com o Naruto e não tem muito pra lembrar, porque só tem 15 episódios pra lembrar. E aí ele lembra das duas coisas em primeiro lugar. Ele lembra do primeiro beijo deles, que aconteceu no episódio 3, e a segunda ele lembra do gatinho medroso. Mas isso deve assombrar ele a vida inteira, então acho que ele vai lembrar disso pra sempre. E aí a mesma coisa que acontece no Vale do Fim, quando o Naruto tem que lembrar, ele lembra justamente dessas duas coisas em primeiro lugar também. Agora, pior do que ter tomado esse monte de agulhada é que toda hora eles estão caindo no chão, deitando com esse monte de coisa espetada. Pô, às vezes entra uma farpa no meu dedo. Não, isso aí eu falei. Os caras tão cheios de espinho e toda hora cai no chão. Tem uma hora que um segura o outro, não tem um espinho que espete, cara. Não tem um espinho, pô. Eu piso de mau jeito, meu dedo dói, da mão. Imagina isso, esses moleques com um monte de coisa enfiada e deita, e rola, e não sei o quê. E aí o outro pega o outro no colo. Pelo amor de Deus, cara. Verdade. É pior do que ser espetado. O Naruto acha que o Sasuke virou estatística do clã Uchiha, e aí a Kyuubi acha, pô, beleza, deu, tá na hora de eu estrear. Quando mostra o Naruto, ele tá mais Tais do que o Haku tava quando ele tava girando igual o Tais. Porque o Naruto, ele tá em cima do Sasuke, né, com o olho arregalado, a cara... No mangá ele tá até babando. No anime eles cortaram a baba, mas no mangá ele tá babando. Lembra que o Kakashi só tava tratando o Naruto mal? Pois é. Depois disso aqui, depois dele sentir o chakra da Kyuubi, ele começa a... Não, verdade, mano, que isso? O moleque é o protagonista. Calma. Aí o Kakashi muda completamente com o Naruto. Ele muda do Suiton pro Raiton assim. Nessa hora o Kakashi resolve aparecer um pouquinho mais, que ele aproveita que tá tendo esse tempo de tela e fala que tá na hora de acabar com essa luta. Aí ele abre o bolsinho aqui da roupinha, pac. Aí pega um pergaminho ele começa a levar a sério, assim. né? Aí ele abre, ele faz aquele negócio de sangue o mais maneiro possível, que ele estica assim o pergaminho, passa pra cá, e ele começa a girar esse pergaminho e falar um monte de coisa, que esse homem nunca fez isso pra invocar esses cachorros. Eu sei que ele fala e gira pergaminho, aí joga. Todas as outras invocações ele basicamente põe no chão e invoca, né? Aqui ele mete uma apresentação de ginástica rítmica. Joga pergaminho pro alto, o pergaminho roda, faz um lacinho, cai, ele pega aqui, e aí quando ele, bate no chão, sai as letrinhas. É um dramalhão pra esse maluco invocar assim um cachorro. O maluco invocou um canil, mas ele fez um show que valeu muito mais do que a invocação. Provavelmente ele fez isso na intenção de segurar tempo de tela, pra ele continuar cavando essa vaguinha dele de ser o personagem maneiro do anime. Aqui a Toei foi extremamente
sagaz, esperta, malandra, porque tem um take que é o Naruto, toda vez que o Naruto vai pra cima do Haku, ele tá cheio de linha de ação e gritando, sendo que na segunda abertura, Haruka Kanata, tem um take extremamente parecido com esse, só que colorido, do Naruto cheio de linha de ação também, fazendo a mesma coisa. Espertos, malandros, a Toei sabe o que faz. O Haku viu o Naruto tirando todas as agulhas, se curando dos cortes, e mesmo assim ele, putz, não é possível. E se eu jogar mais agulha nele? Ele joga mais agulha do Naruto e não adianta, obviamente, nada. A única coisa que te faz pensar é, meu Deus, o quanto de agulha ele está desperdiçando do estúdio. Se você reparar, nenhum outro ninja depois disso aqui usou agulha. O único ninja que usou agulha foi o Haku, porque ele acabou com todo o estoque que a Toei tinha disponível. O Haku tenta fugir pra dentro do espelho, só que o Naruto pega ele aqui no meio do caminho e segura de um jeito que deve ter ficado aquele roxo. Não, se bem que no Exame Chunin tem um ninja que usa Senbon com veneno e tal. O ninja que dá de frente com o Gaara lá. Início do Naruto e Jutsu eram mais elaborados. Só que fazendo posição de mão jutsu de troca, caixa com pergaminho provocar. Eles davam uma caprichada a mais, né? No momento de fazer algum jutsu. Feio. E fica segurando assim, fica 3 cores. Fica roxo, verde e um leve azulado, assim. Deve ter ficado a marca da mão inteira do Naruto aqui segurando. Aí o Naruto, benevolente que é, porque ele é um garoto de coração puro, resolve ajudar o Haku a entrar no espelho. E aí ele dá um soco na cara do Haku e joga o Haku na direção do espelho. Só que o Haku não reparou que era uma ajuda e ele acidentalmente atravessa o espelho e sai catando o cavaco do outro lado. Com o Haku, o Naruto descobre a arma mais forte dele. Porque aqui, a primeira vez em que o Naruto descobre o discurso. O Haku começa a fazer um discurso sobre matar, morrer, ninjas, ferramentas, sonhos, ambições, todas essas coisas. E o Naruto tá quieto, só assimilando tudo isso. Ele tá igual o Raito, quando o Raito pega o Death Note depois de muito tempo, e aí ele só fica... E a cabeça dele tá... Um monte de informação e ele tá parado assim, do lado do L, e o L não pode prender ele, mesmo sabendo que ele é o Kira. É a mesma coisa, o Naruto tá parado olhando meio... Isso... É isso. Esse é o meu poder. Eu sou o deus do novo mundo. Porque todos esses temas que o Haku falou são temas que o Naruto vai usar pra vida inteira. O Haku e o Naruto continuam conversando e o Haku joga um flashback pra tentar justificar por que ele ajuda os Zabuza. Só que mesmo assim não dá certo, porque não tem flashback que justifique esse homem estar ajudando os Zabuza. E por causa disso, o Naruto tá toda hora respondendo ele só com argumentos bons. Aí o Haku fala, irmão, me finaliza, acaba comigo. Já deu, para de me responder e acaba comigo. Pode fazer o Shobuari. Como o Naruto não ia finalizar ele e não parava de falar coisas plausíveis, porque o Naruto tava até aqui usando o discurso pela primeira vez, então ele tá usando na versão mais forte, ganhando sem nenhum tipo debate, de amarra, sem nenhum tipo de cuidado com o discurso. O Haku não viu escolha e resolve usar a tática da Rin, que é procurar o Chidori mais próximo. Eu sei que o vídeo acabou, mas por que você não vê esse? E essa playlist aqui foi escolhida, que é uma playlist Que que isso, venha pra cara. você. Cara, muito bom, mano. Por favor, vão lá no canal do Zé Renato, vou deixar aí na descrição. E deem like nesse vídeo, se inscrevam lá, porque o vídeo é muito bom, cara. Cara, ele faz um conteúdo que é informativo, muito engraçado, cara. Acho que esse react eu passei o react inteiro rindo, por não conseguir falar muita coisa. Porque eu achei ele muito engraçado. E é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esquece de inscrever aqui no canal, deixa o seu like e amanhã tem mais vídeo, fechou? Tamo junto e valeu!